Os segredos ocultos dos Sumérios e os mistérios dos Anunnaki. Imagine uma civilização tão antiga que surgiu milhares de anos antes dos egípcios construírem suas pirâmides. Uma cultura que já escrevia em tabuletas de argila, quando grande parte da humanidade ainda vagava pelo mundo em tribos nômades, caçando e coletando para sobreviver. Estamos falando dos Sumérios, o povo que floresceu na antiga Mesopotâmia, na região que hoje conhecemos como Iraque, e que os historiadores chamam de o berço da civilização. Eles nos deixaram algo que poucas culturas da antiguidade ousaram registrar: sua própria história, escrita em tabuletas de argila, preservadas por milhares de anos. Nelas, encontramos relatos de astronomia, matemática, medicina, leis, economia, agricultura e, mais intrigante ainda, histórias de deuses que vieram do céu. Os misteriosos Anunnaki. Por que esses textos continuam a intrigar arqueólogos, estudiosos e curiosos até hoje? Porque os sumérios pareciam saber coisas que não deveriam saber. Em suas tabuletas, vemos descrições precisas de planetas que só foram confirmados pela ciência moderna nos últimos séculos, mapas estelares incrivelmente detalhados e até relatos que parecem falar de engenharia genética na criação da humanidade. Mas quem realmente foram esses mestres do conhecimento? Teriam sido apenas homens brilhantes que inauguraram a civilização, ou estariam eles registrando algo que presenciaram, uma interação com seres de outro mundo? Prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais fascinantes e misteriosas da humanidade. Ao final deste vídeo, você pode se encontrar com a mesma pergunta que estudiosos e entusiastas fazem há décadas: quem ensinou os primeiros humanos a serem civilizados? Capítulo 1. O berço da civilização. A jornada começa na fértil região da Mesopotâmia, cujo nome significa terra entre rios. Ali, entre o Tigre e o Eufrates, floresceu a primeira grande civilização da história. Imagine um mundo de cerca de 6.000 anos atrás. O clima estava mudando, o nomadismo já não era tão eficiente, e os primeiros grupos humanos começaram a se estabelecer em vilas permanentes. Mas algo especial aconteceu ali. Em poucas centenas de anos, surgiram cidades-estado como Ur, Uruk, Lagash e Nippur, cada uma com templos, muralhas e sistemas de governo. Os sumérios inventaram a escrita cuneiforme, gravando símbolos em tabuletas de argila que podiam ser armazenadas e lidas séculos depois. Essa inovação mudou tudo. Possibilitou o surgimento da história, da contabilidade e do registro de leis. Eles criaram sistemas de irrigação para controlar as cheias dos rios. Desenvolveram a roda para transporte e cerâmica. Estabeleceram sistemas de comércio e até códigos de leis, muito antes de Hammurabi, da Babilônia. A teoria convencional explica esse florescimento como resultado de evolução social e econômica. O excedente agrícola permitiu que parte da população se dedicasse a outras tarefas: sacerdotes, artesãos, escribas. Mas alguns pesquisadores acreditam que esse salto foi rápido demais para ser apenas natural. E aqui começa a teoria alternativa. A ideia de que o conhecimento sumério foi entregue a eles por visitantes avançados, os deuses que chamavam de Anunnaki. Seja como for, o fato é que a Suméria plantou a semente da civilização que influenciaria o Egito, a Babilônia, a Assíria, a Grécia e, por consequência, o mundo moderno. Capítulo 2. Os Anunnaki, deuses ou visitantes das estrelas. Os textos sumérios falam de uma assembleia de deuses chamada Anunnaki, palavra que significa aqueles que do céu vieram à terra. Esses deuses tinham nomes, personalidades e histórias. Havia Anu, o deus supremo do céu. Enli, o senhor dos ventos e das tempestades, muitas vezes visto como severo e autoritário. E Enki, o deus das águas doces e da sabedoria, conhecido por ser astuto e benevolente com os humanos. As histórias descrevem esses deuses descendo dos céus para interagir com os homens, trazendo leis, conhecimento e até punições. Em Nippur, um dos centros religiosos mais importantes, os sacerdotes registraram cerimônias realizadas em honra a esses seres celestes. Quando comparamos essas histórias com outras culturas antigas, vemos um padrão. No Egito, os deuses também descem para ensinar agricultura. Nas Américas, Quetzalcoatl é descrito como um mestre vindo das estrelas. Na Índia, os textos védicos falam dos Vimanas, carros voadores usados pelos deuses. O escritor Zecharia Sitchin popularizou a ideia de que os Anunnaki não eram deuses míticos, mas sim viajantes extraterrestres, vindos de um planeta chamado Nibiru, que teria uma órbita extremamente longa e elíptica, passando próximo à Terra a cada 3.600 anos.
Segundo ele, os Anunnaki teriam vindo à Terra para minerar ouro, e para facilitar o trabalho, teriam criado o Homo sapiens por meio de engenharia genética, misturando seu próprio DNA com o de hominídeos primitivos. Essa teoria é fascinante, mas também altamente controversa. A maioria dos arqueólogos rejeita essa interpretação, afirmando que ela distorce textos sumérios e que não há evidência concreta de visitas alienígenas. Ainda assim, a ideia continua viva, inspirando livros, filmes e documentários. Para muitos, os Anunnaki representam a possibilidade de que nunca estivemos sozinhos e que nossa própria origem pode ter sido influenciada por seres vindos das estrelas. Capítulo 3. Astronomia impossível. Talvez a parte mais intrigante dos registros sumérios seja o seu conhecimento astronômico. Em tabuletas encontradas em Nínive, os escribas desenharam representações do sistema solar com o Sol no centro, algo que só seria aceito pela ciência milhares de anos depois, na era de Copérnico. Eles também descrevem planetas que não são visíveis a olho nu, como Urano e Netuno. Netuno, por exemplo, só foi descoberto em 1846. Como eles poderiam saber da sua existência? Os sumérios falam também de um planeta adicional, às vezes chamado de o Planeta 12, ou Nibiru, cuja órbita seria extremamente distante e que teria papel central em sua cosmogonia. Além disso, suas tabuletas mostram que eles compreendiam ciclos complexos, como a precessão dos equinócios, um movimento lento da Terra que leva cerca de 26 mil anos para se completar. Será que tudo isso era apenas observação a olho nu? Ou será que eles receberam esse conhecimento de uma fonte mais avançada? Civilizações posteriores, babilônios, gregos, egípcios, herdaram esse saber e o expandiram. Mas os sumérios parecem ter dado o primeiro passo, como se já tivessem nascido com uma biblioteca de conhecimento em mãos. Capítulo 4. O mistério da criação humana. Entre os mitos mais fascinantes está o da criação do homem. Os sumérios dizem que os deuses se reuniram e decidiram criar um trabalhador para ajudá-los. Enki e a deusa Ninhursag teriam misturado o barro da vida com a essência dos deuses, moldando o primeiro ser humano. Esse mito é interpretado por muitos como uma metáfora agrícola, o barro representando a terra fértil. Mas outros veem nisso uma descrição surpreendente de manipulação genética, onde os deuses misturaram algo de si mesmos com os seres da terra. Há também o famoso épico de Gilgamesh, que narra a jornada do rei de Uruk em busca da imortalidade. A história fala de um dilúvio universal que destruiu a humanidade, com exceção de Zil-Sudra, uma narrativa que mais tarde seria incorporada à Bíblia na história de Noé. Esses textos levantam uma pergunta poderosa: se são apenas mitos, por que tantos povos em lugares diferentes do mundo têm histórias tão parecidas sobre a origem da humanidade e sobre um grande dilúvio? Antes de continuarmos, se você está gostando de explorar esses mistérios comigo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda o YouTube a recomendar esse conteúdo para mais pessoas e me motiva a trazer investigações ainda mais profundas sobre civilizações antigas. Agora vamos para a parte mais impressionante: o conhecimento astronômico dos Sumérios. Capítulo 5. A ciência dos Sumérios. Os sumérios eram mestres em matemática. Seu sistema sexagesimal, base 60, é usado até hoje para medir o tempo, 60 segundos, 60 minutos, e ângulos, 360 graus. Eles construíram canais de irrigação complexos, desenvolveram arados e técnicas agrícolas que sustentaram populações enormes. Em medicina, deixaram registros de diagnósticos e tratamentos para diversas doenças. Alguns textos listam plantas medicinais e procedimentos cirúrgicos. Também criaram os primeiros mapas estelares de que se tem notícia, influenciando a astrologia e a astronomia de civilizações posteriores. Capítulo 6. Segredos ocultos e conhecimentos proibidos. Algumas tabuletas falam de carros celestiais e de deuses voando em brilhantes embarcações. Para os defensores da teoria dos antigos astronautas, esses seriam relatos de tecnologia avançada, talvez naves espaciais. Há também a história do Grande Dilúvio, registrada séculos antes da Bíblia, sugerindo que os sumérios poderiam ter testemunhado um evento cataclísmico real. Alguns teóricos sugerem que há sítios arqueológicos e artefatos que permanecem ocultos, suprimidos por governos ou instituições, para evitar questionamentos à narrativa tradicional da história. Capítulo 7. O legado sumério. Hoje, mesmo que deixemos de lado todas as teorias mais ousadas, o legado dos sumérios é impressionante.
Eles criaram a escrita, desenvolveram sistemas de lei, estabeleceram comércio, religião e ciência. Seu impacto é sentido até hoje, na forma como contamos o tempo, como organizamos cidades e até em nossas histórias de criação. E para os que gostam de teorias alternativas, eles continuam sendo uma fonte inesgotável de fascínio. Afinal, será que uma civilização tão avançada surgiu sozinha? Ou foi ajudada? O fato é que, milhares de anos depois, continuamos voltando às suas tabuletas de argila em busca de respostas, talvez porque elas contenham não apenas a história da Suméria, mas também a nossa própria história. E agora eu quero saber de você. Você acredita que os sumérios receberam ajuda de seres das estrelas ou que tudo foi resultado do brilhantismo humano? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vou adorar ler e responder. E se você quer mais vídeos mergulhando em mistérios da história, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos dessa jornada no tempo.